Olá, boa noite. Continue conosco e fique por dentro das principais notícias de Tubarão e da nossa região. O seu Câmera Aberta já está no ar. A Polícia Civil deu detalhes sobre a dinâmica do crime de duplo homicídio que chocou Tubarão na sexta-feira. As vítimas não tinham relação entre si e as motivações também foram descobertas. Em dois locais distintos, mas que os indícios iniciais levavam a crer que teriam sido praticados pelo mesmo autor, né? Então, tanto a equipe da Polícia Militar como a equipe da Polícia Civil foram para campo para coletar as primeiras informações, os primeiros elementos, e pudemos constatar que, de fato, sim, o mesmo autor havia inicialmente ceifado a vida do ex-jogador de futebol conhecido como Brazão, e posteriormente teria se dirigido a uma conveniência e retirado a vida do atual companheiro da sua ex-mulher. Então, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil passaram a diligenciar no sentido de capturar esse indivíduo, né, uma vez que os elementos coletados naquele momento já indicavam que a autoria estava comprovada, e partimos então para tentar capturá-lo, ainda em estado flagrancial. Nós dividimos as equipes, parte da equipe ficou em Tubarão, coletando elementos relacionados ao crime, né, tentando algumas informações sobre o paradeiro. Outra parte da equipe já se deslocou para a cidade de Jaguaruna, no intuito de levantar alguns possíveis locais em que o alvo poderia estar escondido. E até que no final da tarde, uma equipe que era composta por policiais militares conseguiu capturar esse suspeito na cidade de Jaguaruna, né, mais precisamente na região da Figueirinha, enquanto a outra parte da equipe, composta por policiais civis e por policiais militares, conseguiu apreender a arma que supostamente teria sido utilizada nos crimes, né? Então, esse indivíduo foi conduzido para a sede aqui da Delegacia de Investigação Criminal e foi autuado em flagrante por 2 crimes de homicídio qualificado. O cidadão foi abordado. No momento da abordagem, ele fez um gestual de buscar algo na cintura e, no caso, ele estava quebrando o celular, que é uma conduta bastante comum entre autores de crime para tentar estragar qualquer tipo de evidência, mas as guarnições conseguiram realizar a prisão do cidadão e trazer ele para a Delegacia de Polícia Civil. Em relação aos elementos que foram coletados até o momento, né? Inicialmente, o primeiro crime que ocorreu contra o ex-jogador Brazão teria sido motivado por um desentendimento banal assim no estabelecimento do Brazão, né? Em virtude de cobrança de bebida, de comanda. Eles entraram em luta corporal e o autor saiu dali jurando que voltaria para matar o Brazão. E de fato ele fez, né? Ele voltou com uma arma de fogo, se escondeu em um cômodo ali do estabelecimento, aguardando que os demais ocupantes do local fossem embora, para então, numa espécie de uma emboscada, ele efetuasse os disparos contra o Brazão. Ainda estamos aguardando os trabalhos periciais para confirmar a quantidade de disparos, né? Mas as testemunhas relataram que ele praticamente teria descarregado um revólver calibre 38. Assim que ele saiu dali, ele recarregou essa arma de fogo, né? E se dirigiu até uma conveniência ali no mesmo bairro, poucos metros à frente, né? Que pertencia à sua ex-companheira, que já estava, né, em um novo relacionamento. E aí, pelo que coletamos, ele já motivado por ciúmes, por não aceitar o término do relacionamento, ele tinha histórico de violência doméstica contra essa ex-companheira, assim como também já tinha se envolvido em uma luta corporal com o atual companheiro dessa mulher, e ele simplesmente entrou nessa conveniência e também, segundo as testemunhas ouvidas, teria descarregado novamente essa arma de fogo, efetuado os disparos dessa arma de fogo na direção da vítima, tendo ela morrido ainda no local. Então, ainda aguardamos os trabalhos periciais, mas trabalhamos com a hipótese de que de 4 a 6 disparos em cada vítima. Isso, estávamos há quase um ano sem um registro de um homicídio doloso consumado em Tubarão, mas, né, que as forças policiais podem fazer em resposta
fazer essa ação integrada e dar uma pronta resposta e buscar responsabilizar, né, o autor nesse caso. A ocorrência de homicídios é um fato muito complexo, né, que tem diversos fatores, mas sempre Polícia Militar e Polícia Civil trabalham com o máximo esforço em identificar os responsáveis por aqueles crimes que acontecem, porque a gente sabe que essa certeza da punição, né, inibe a prática de novos fatos. Então, por isso que o esforço foi tamanho na data de ontem, porque sabíamos que se um fato como esse pudesse passar impune ou o sujeito não fosse capturado, isso poderia gerar em outros criminosos a sensação de que eles poderiam também cometer outros homicídios. Então, nos últimos anos, né, a gente vem trabalhando nesse sentido, né, de combater ao máximo, de esclarecer ao máximo os homicídios que acontecem na região, no intuito de diminuir esse índice. Olha, e ainda falando de segurança, o tenente-coronel Peterson do Livramento traz agora dicas para você aí de casa. Você já observou quanto tempo as crianças passam olhando para telas e quanto tempo passam correndo, pulando, brincando ou simplesmente explorando o mundo ao seu redor? O desenvolvimento infantil acontece por inteiro. A criança aprende com os olhos, com os ouvidos, mas também com as mãos, com os pés, com equilíbrio, com as brincadeiras e com as experiências vividas no corpo. Quando uma criança corre, sobe, pula, joga bola ou anda de bicicleta, ela não apenas está se divertindo, ela está desenvolvendo coordenação, atenção, autonomia, criatividade, habilidades sociais e até competências importantes para a aprendizagem escolar. A tecnologia faz parte da nossa realidade e pode ser uma grande aliada, mas ela não deve substituir aquilo que é essencial na infância, o movimento, a convivência e o brincar. Por isso a dica de hoje é simples: reserve diariamente um tempo para que as crianças possam se movimentar, brincar e explorar o mundo longe das telas. Muitas vezes o que elas mais precisam não é de mais um aplicativo, mas de uma bola, uma bicicleta, um quintal, uma praça ou simplesmente a companhia da família. Movimento também é educação. Brincar também é aprender. Tá certo, nós vamos agora para o intervalo, mas a seguir você confere a previsão do tempo e a história da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui de Tubarão. Não saia daí que o Câmera Aberta volta já. Estamos de volta e agora é hora da previsão do tempo. Na terça-feira, o tempo continua estável em toda a região da Amurel, com predomínio de sol entre nuvens. Em Tubarão, a mínima prevista é de 6 e a máxima de 14 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 11 e 14. Em Imbituba, a mínima será de 8 e a máxima de 13 graus. Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 6 e 14. Jaguaruna terá mínima de 12 e máxima também de 14 graus. E em Pescaria Brava, a mínima será de 6 e a máxima de 14 graus. Na quarta-feira, o tempo segue firme na região, com predomínio de sol e temperaturas ainda mais baixas. Em Tubarão, a mínima prevista é de 5 e a máxima de 14 graus. Em Laguna, os termômetros variam entre 9 e 14. Em Imbituba, a mínima será de 7 e a máxima de 13 graus. Em Gravatal, as temperaturas oscilam entre 4 e 14. Jaguaruna terá mínima de 10 e máxima de 13 graus. E em Pescaria Brava, a previsão indica mínima de 5 e máxima de 14 graus. O MED Brasil desse ano, que acontece em Tubarão, vai ajudar a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Olha só.
Há quase 46 anos, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Tubarão transforma prevenção em cuidado e informação em qualidade de vida. Fundada em 1980, a instituição sem fins lucrativos atua na prevenção e no diagnóstico precoce, principalmente dos cânceres de colo do útero e de mama. Ao longo dos anos, a entidade passou a ser referência para mulheres que buscam acesso a exames e orientação. Além dos atendimentos, a rede também investe na conscientização. Nós atendemos todas as mulheres, para fazer a realização do exame preventivo. Temos hoje 2 médicos ginecologistas que atendem nossos pacientes. Temos as psicólogas também que atendem. E a gente faz um trabalho com o projeto Fios de Alegria, que nós temos as perucas que a gente empresta para as meninas portadoras do câncer, Então a gente faz esse trabalho diariamente. E para que esse trabalho continue chegando a cada vez mais pessoas, iniciativas da comunidade de diferentes setores também têm sido importantes. Uma delas vem da área da saúde e deve unir conhecimento, inovação e solidariedade aqui em Tubarão. No dia 27 de agosto, a Arena Multiuso recebe a 4ª edição do MED Brasil. O evento vai reunir profissionais, gestores e especialistas para discutir os novos caminhos da saúde. E além da troca de conhecimento, o encontro também terá um propósito social. Parte dos recursos arrecadados com a venda dos ingressos será destinado à Rede Feminina de Combate ao Câncer. O MED Brasil ele é uma iniciativa do Núcleo de Saúde da CIT, o qual instituições da cidade se juntam para somar forças em objetivo em comum. E o MED Brasil é um evento do Núcleo de Gestão em Saúde da CIT, o qual esse ano a gente traz algumas inovações no formato do evento, com ela também a ação social. E a gente foi muito bem recebido aqui pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, que faz um trabalho muito bonito, muito lindo, muito sério. A iniciativa reforça a importância de apoiar instituições que atuam diretamente na prevenção e no cuidado com a população. Ajuda a segurar o nosso trabalho, ajudando na manutenção da rede feminina. E a gente agradece mais uma vez o MED Brasil, que está à disposição da rede feminina. Nós atendemos hoje, em média, 350 mulheres, e muitas delas com o diagnóstico de câncer, que daí a gente faz o atendimento aqui na rede mesmo, faz os encaminhamentos, e elas passam na rede toda semana para o atendimento individualizado. Os ingressos já estão disponíveis no nosso site, MED Brasil com Z, e lá já temos disponíveis os ingressos com descontos, solidários também. Então, quem gostaria de participar, de estar com a gente, e esse ano a gente está com uma expectativa grande, O último evento contou com 700 pessoas, esse ano a gente espera, nesse novo formato que vai ser no dia 27 de agosto, na Arena Multiuso, com 2 trilhas, palestrantes simultâneos, e a gente espera que esse público seja maior. Bom, nós vamos agora para mais um intervalo, mas a seguir você confere uma denúncia de motocross em cima de um sambaqui milenar em Jaguaruna. Não saia daí que a gente já volta. Em Jaguaruna, um local que guarda parte da história dos primeiros povos que habitaram o litoral catarinense, voltou ao centro das discussões. Um sambaqui, na localidade de Garopaba do Sul, tem gerado preocupação entre moradores e especialistas depois de registros de motociclistas circulando sobre a área, o que pode comprometer um patrimônio construído ao longo de milhares de anos.
No meio da paisagem de Garopaba do Sul, em Jaguaruna, existe um patrimônio que ajuda a contar a história dos povos que viveram no litoral catarinense há milhares de anos. O Sambaqui é um sítio arqueológico formado ao longo de gerações e funciona como um registro natural da vida dessas populações. É nesses espaços que pesquisadores encontram vestígios importantes para entender costumes, formas de ocupação e até rituais realizados no passado. Eles são esses montes conchíferos, né, que foram feitos por grupos milenares que viviam aqui nessa região. A gente tem datas para essa região, em torno aí de 7 mil anos atrás, esses grupos já estavam vivendo aqui. E eles eram estruturas milenares, né? Então eles começaram a construção, né, de base e topo, né, levaram mais de 1000 anos de construção. Então a gente vê que é um traço cultural deles, né, que é geracional. Eles iam passando em geração esse traço cultural. Nesses espaços eles estavam fazendo seus rituais, sepultando seus mortos, né? Então a gente vai encontrar essas evidências e é através deles que a gente vai fazendo essa leitura desse passado. E é a história do nosso território. E é justamente a preocupação com a preservação desse local que tem mobilizado moradores da comunidade e também especialistas da área. Segundo relatos, grupos de motociclistas estão sendo flagrados de forma recorrente circulando sobre o Sambaqui. A situação tem gerado indignação e vem repercutindo entre quem acompanha de perto os cuidados com esse patrimônio histórico. Segundo especialistas, a passagem de motos sobre o Sambaqui pode provocar danos que vão muito além do que aparece na superfície. O tráfego sobre o local compromete as camadas arqueológicas formadas ao longo dos séculos e acelera processos de erosão. E diferente de outros espaços, o que é perdido em um sítio arqueológico não pode ser reconstruído. Cada parte danificada representa uma informação histórica que deixa de existir. Isso tem destruído o sítio rapidamente, né? A gente vê aqui no topo onde a gente está, o sítio já perdeu uma grande parte da altura, né? Ele foi registrado aí em torno aí de 30 metros de altura. Hoje a altura ela oscila aí entre os 26 e 28 metros, então a gente já perdeu bastante altura ao longo desse tempo e sempre que a gente está perdendo uma parte do sítio, a gente está perdendo parte dessa história. Diante dos registros, a própria comunidade começou a se mobilizar. Moradores e representantes locais levaram a situação ao poder público e cobraram medidas para reforçar a proteção da área. Entre as ações já iniciadas estão a reestruturação das placas de orientação e a expectativa pelo reforço no cercamento do local. A comunidade não concorda com esse tipo de ação, né, que tem sido frequente na comunidade. Tanto é que nós, né, enquanto comunidades, nós nos organizamos de fato para que essa ação acontecesse. Nós fizemos essa reivindicação para o órgão competente para resolver. Em nota, a Prefeitura de Jaguaruna informou que o Instituto Municipal do Meio Ambiente está apurando os fatos e analisando os registros disponíveis para identificar os responsáveis. O município também afirmou que já vem adotando medidas para evitar novas ocorrências. Entre as próximas etapas estão a instalação de um novo cercamento e o reforço da sinalização também na parte posterior da área. A Prefeitura reforçou ainda que a circulação de veículos sobre o Sambaqui é proibida e compromete diretamente a conservação desse patrimônio. A gente tem uma lei, que é a Lei 3.924 de 1961, que protege os sítios arqueológicos em todo o Brasil, né? Eles são considerados patrimônio da União. E esse sítio em especial, a gente tem um decreto municipal que reconhece ele como um patrimônio cultural do município, né? Então ele, de fato, ele está protegido por lei, mas a gente vê que é preciso ações mais efetivas para a preservação. E um outro ponto muito importante é estender, né, as ações de educação patrimonial. A gente na Unisul vem fazendo isso ao longo do tempo. Mais recentemente eu tenho uma pesquisa junto com um programa de pós-graduação em educação da Unisul, onde a gente tem trabalhado
olhado justamente esse impacto das ações de educação patrimonial junto à comunidade, mas a gente precisa estender isso a mais. Para quem vive na região, a discussão vai além de um caso isolado. O objetivo agora é ampliar a conscientização e reforçar que o Sambaqui é um espaço de valor histórico, científico e cultural. Para os motociclistas, a gente sabe que é uma prática esportiva e que está perto da praia, é um lugar que é atrativo para o esporte, porém não é o ideal, não é o lugar apropriado. O Sambaqui é o maior, nós temos em Garopaba do Sul o maior do mundo, né? Então historicamente isso tem um potencial enorme e subir de moto, as camadas estratigráficas têm uma movimentação, então não é aconselhável. Quer andar de moto? Ok, mas vai procurar o lugar ideal, né? Num patrimônio histórico nós não concordamos. Bom, o Câmera Aberta de hoje fica por aqui. Outras notícias você confere lá no nosso portal, unitv.com.br. E para você reassistir essa edição do Telejornal ou as nossas reportagens, basta acessar o canal do YouTube ou então o nosso perfil do Instagram, lá no @unitvsc. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima noite e até amanhã.